Uma ótima noite para todos. Hoje é o Dia Nacional do Médico, então nós queremos abrir essa live aqui no Facebook, cumprimentando todos os médicos do Brasil e também todos os médicos do mundo e seus familiares, seus colegas. O Hospital Sírio-Libanês hoje faz essa live aqui no Facebook, porque nós temos um compromisso com a causa do Outubro Rosa. Nós temos um compromisso em incentivar o diagnóstico precoce e o cuidado com a saúde. Queremos incentivar a sociedade a ter esse cuidado, sobretudo com a prevenção, que faz tão bem para a nossa saúde. Nós temos o compromisso, como instituição de saúde, em cuidar da saúde em geral. E aqui em Brasília nós temos 2 unidades de oncologia e uma unidade de medicina diagnóstica. E hoje nós estamos aqui no espaço da Casa Cor, em Brasília, para transmitir um bate-papo sobre o câncer de mama, que é um dos principais tipos de câncer que acomete as mulheres. E estão conosco especialistas do Hospital Sírio-Libanês de Brasília. Eu gostaria de apresentar o doutor Daniel Marques, que é médico oncologista do Sírio-Libanês, aqui na capital federal. A doutora Daniele Carvalho Calvano, que é mastologista do Hospital Sírio-Libanês também, aqui em Brasília. Doutora Karime Khalil Machado, que é médica oncologista do Sírio-Libanês, também aqui na capital federal. Doutor Romualdo Barroso, que é oncologista e especialista em tumores de mama do Sírio-Libanês. Você pode participar dessa nossa live fazendo perguntas no espaço destinado aos comentários. Nós vamos começar, nós já temos perguntas que chegaram mais cedo para nós vamos começar com a pergunta de Aline Marques. Aline Marques pergunta, e eu gostaria de começar com a doutora Karime. Podemos, doutora Karime? A gente tem uma pergunta aqui, então, da Aline Marques, que é sobre sintomas. Né? Temos sintomas do câncer de mama? Boa noite. O câncer de mama pode, já em estágios um pouco mais avançados, se apresentar como um nódulo palpável na mama. Outros sinais que nós devemos estar atentos em relação ao que nós chamamos de descarga papilar, ou seja, a presença de algum tipo de secreção drenando das papilas mamárias. Eventualmente, gânglios na região da axila podem ser um sinal de câncer de mama. Alterações na pele, retrações do mamilo podem ser também um sinal de câncer de mama. Eventualmente, em estágios mais avançados, dores ósseas, e quaisquer alterações, eventualmente, de exames laboratoriais, perda de peso, devem ser sinais de alerta. Mas, inicialmente, os sintomas aos quais as mulheres devem estar atentas são principalmente os sintomas na região da mama, nódulo palpável, alterações na papila mamária, retração, descarga papilar, palpação de gânglios na região da axila. Acho que esses são, e alterações da própria pele. Acho que esses, não sei se a doutora Daniele quer acrescentar mais algum. Esses são sinais clássicos da doença, né? Mas sinais que a gente prefere não encontrar. A gente prefere descobrir a doença em estadios mais iniciais. Mas, com certeza, a mulher tem que se conhecer para saber se algum desses acontecer, ela procurar assistência médica. Doutor Romualdo, nós temos uma pergunta aqui de Fernanda Renault. Ela pergunta, já para começar, o câncer tem cura, doutor Romualdo? Boa noite. Acho que essa é uma pergunta muito importante para tirar o estigma dessa palavra, né? Então, a palavra câncer engloba diversas doenças, em diversos estágios, e câncer sim tem cura. A maioria dos cânceres diagnosticados são curáveis. Isso é importante ser sempre frisado em qualquer ambiente de comunicação para tirar essa marca negativa da palavra. E o fundamental para atingir isso é o diagnóstico precoce. Quanto mais precoce o diagnóstico é feito, maior é a chance de cura. Então, não ter medo de fazer o rastreamento, de fazer as mamografias regularmente, porque
quando nós encontramos um tumor em estágio inicial, as chances de cura são acima de 90%, 95%. Dr. Daniel Marques, nós temos a pergunta de Renan, primeiro vamos à pergunta de Luciana Verdelho. Ela pergunta, toda mulher que é diagnosticada com câncer de mama terá que fazer quimioterapia ou tem outros tipos de tratamento? Obrigado pelo convite, eu sou Daniel. Primeiro, queria dar parabéns aos meus amigos pelo Dia dos Médicos, né? Esse horário promovendo saúde, né? Então, se todo paciente precisa de quimioterapia, eu complemento a resposta do Romualdo, que os tumores iniciais, nem todas as pacientes precisam do tratamento quimioterápico, né, que é considerado um tratamento agressivo, né, que gera alguns efeitos colaterais, náusea, queda de cabelo. Então, tumores iniciais, quando não tem linfonodo positivo, né, a íngua na axila, quando são receptores que têm os hormônios positivos, sem dúvida nenhuma, a gente pode prevenir, né, evitar o tratamento quimioterápico. E hoje, com o avanço da tecnologia, a gente tem alguns testes, né, moleculares que prognosticam melhor a doença, né, a gente conhece melhor a doença e também a depender do resultado, a gente poupa esse paciente de um tratamento mais agressivo. Então, a resposta não é todo mundo que precisa. Como o Dr. Romualdo frisou, e eu também reforço, o diagnóstico precoce de tumores iniciais, o tratamento cirúrgico com rádio, com radioterapia ou com hormonioterapia já é o suficiente. Obrigado. Dr. Romualdo, a pergunta de Renan Oliveira. A radioterapia também faz o cabelo cair? Bom, eu não sou radioterapeuta, eu sou oncologista clínico, mas a radioterapia ela é um tratamento que, em geral, ela é localizada numa região do corpo, depende de onde o tumor se originou. No caso do câncer de mama, em geral, o câncer de mama, a radioterapia, quando ela é indicada, ela deve ser feita na região torácica e em algumas regiões de gânglios linfáticos, sejam axilares, sejam supraclaviculares, e isso não pega o couro cabeludo, então não há esse efeito colateral, então não há queda de cabelo durante a radioterapia. Perfeito, muito obrigado. A pergunta agora é de Juan Jafé. Doutora Karime, o Juan Jafé, ele pergunta o seguinte: existe mamografia para homens? Como o homem deve se prevenir do câncer de mama, que também acomete os homens, né, doutora Karime? O rastreamento do câncer de mama não está indicado para os homens. Câncer de mama em homens é uma doença extremamente rara. Menos de 1% dos cânceres de mama acontecem em homens. E, em geral, quando acontecem, estão relacionados à presença de mutações genéticas que predispõem ao câncer. Então, quando nós falamos em mamografia para homens, não é o foco do que nós estamos falando aqui. Em geral, os cânceres de mama em homens se manifestam como massas palpáveis, até porque pelo menor volume da glândula mamária, e que, em geral, são diagnosticados à palpação, ao próprio exame clínico. É possível, então, se fazer uma biópsia desses nódulos. A mamografia, tecnicamente, é complicada nos homens, certo? A única indicação para o homem fazer mamografia, além dele apresentar nódulo palpável, que aí ele é submetido à mamografia, é para averiguar e diferenciar um diagnóstico de ginecomastia e de lipomastia, porque o homem é comum, aqueles que estão na puberdade, que são os mais jovenzinhos, ou os mais velhinhos, que estão na senilidade, ter um aumento do volume mamário. E nessa situação, a gente pede mamografia para eles para diferenciar. É ginecomastia, ou seja, é glândula mamária, ou é lipomastia, é gordura, porque o tratamento cirúrgico é diferente. Doutora Daniela, aproveitando, nós temos uma pergunta aqui que é de Suzana Gonçalves. Suzana Gonçalves, ela faz uma pergunta bem na sua área, que é o seguinte: uma amiga foi diagnosticada com câncer de mama. Ela terá que retirar a mama para obter a cura?
A gente ainda não consegue prescindir do tratamento cirúrgico no tratamento de câncer. Então, hoje em dia, todas ainda têm que fazer o tratamento cirúrgico. Mas não necessariamente o tratamento cirúrgico é a mastectomia. Quanto mais diagnósticos precoces a gente tem, maior a probabilidade da gente fazer cirurgias menos mutiladoras. E aí, nesse contexto, nós temos a cirurgia conservadora de mama. Mas não necessariamente uma paciente que tem um tumor pequeno vai ter que fazer a cirurgia conservadora. Às vezes, para ela, é melhor fazer a mastectomia. Então, isso é uma decisão que leva muito em conta o tamanho do tumor em relação ao tamanho da mama da paciente. Se ela tem uma mama pequenininha, mesmo com um tumor pequeno, às vezes, esteticamente, é melhor ela fazer uma mastectomia do que a cirurgia conservadora. Eu quero lembrar vocês que estão nos acompanhando pela internet que vocês podem fazer perguntas para esse bate-papo com os especialistas do Hospital Sírio-Libanês aqui em Brasília. Nós estamos conversando sobre câncer de mama. Participe, faça a sua pergunta, entre aqui na nossa roda de conversas que a gente está só começando. Pessoal, eu falei aqui médicos do Hospital Sírio-Libanês de Brasília. É uma coisa importante nós frisarmos que o Sírio-Libanês inaugura no início do próximo ano, em 2019, um hospital completo em Brasília. Depois de 2 centros de medicina, de centros oncológicos e um de medicina diagnóstica, o Sírio-Libanês inaugura um hospital completo a partir do início do ano que vem. E é por isso que eu já os apresentei como médicos do Hospital Sírio-Libanês Brasília. São Sírio-Libanês, vamos ter um hospital em breve. Voltando à nossa conversa aqui, doutor Daniel, nós temos aqui uma dúvida de Flávia Moura. A Flávia Moura pergunta o seguinte, aquele assunto importante, né? Prevenção. Ela pergunta, como posso prevenir o câncer de mama? A pessoa deve fazer exames todos os anos? A partir de qual idade a pessoa deveria começar a se preocupar e a prevenir, doutor? Então, assim, eu acho que o Outubro Rosa ele vem para conscientizar sobre 2 aspectos importantes, que é o que a gente falou até agora, que é o diagnóstico precoce, né? Então, a Dani falou do autoexame da mama e falou da mamografia a partir dos 40 anos anualmente. Então, essas 2 metodologias, elas são importantes para o diagnóstico precoce e, consequentemente, quando você diagnostica precoce, você aumenta a sua chance de cura. E outro aspecto, que eu acho que é até mais importante, que a gente vem tendo muita literatura médica, muitos dados, é a prevenção. Né? Como evitar de ter o câncer. Então, hoje a gente sabe que existe algumas informações interessantes a respeito, e eu pego no pé, principalmente quem também teve câncer, né? É importante isso, mas eu pego no pé sobre algumas medidas comportamentais, né, que a gente consegue fazer no nosso dia a dia, que é maneirar na comida, né? Comer menos gordura, comer menos açúcar, ter um peso saudável, fazer atividade física aeróbica pelo menos 3 vezes por semana, evitar o excesso do álcool. Hoje a Sociedade Americana publicou um trabalho sobre o excesso de álcool e o risco de câncer de mama, e está relacionado ao aumento da incidência. Então, o excesso de álcool é perigoso, e não fumar. Né? Então, mas isso é tudo muito chato, né? Mas é importante. Né? Previne doença do coração, previne câncer, não só o câncer de mama. Então, 90% dos cânceres de mama são relacionados aos fatores ambientais. Né? Então, vale a pena se cuidar, vale a pena prevenir, e conjuntamente com esse rastreio para o diagnóstico precoce, sem dúvida isso é uma maneira, é uma fórmula de sucesso. Tá bom? Vamos falar aqui então agora de hereditariedade. Hein? A Renata Ferreira, ela pergunta, doutor Romualdo, a Renata quer saber o seguinte, o câncer de mama é hereditário? O câncer de mama, ele, na maioria das vezes, não é hereditário. 90% dos casos não tem uma relação com genes conhecidamente cancerígenos. 10% apenas desses casos têm relação com esses genes. E os genes mais comuns e mais famosos são os tais genes da Angelina Jolie. Então, o BRCA1 e o BRCA2. No Brasil também é muito comum uma alteração em um outro gene chamado TP53, que confere
risco para síndrome de Li-Fraumeni, que é muito comum no nosso país. Mas a maioria dos casos, a resposta é não. O tumor de mama não é hereditário, mas existem alguns casos específicos que esse rastreamento deve ser feito. E se vocês quiserem completar. Doutor Daniel. O Romualdo falou bem, mas além dos testes, a gente tem a história familiar, né? A gente avalia o risco baseado na história familiar, familiares que tiveram câncer, principalmente com menos de 50 anos, né? E quem apresenta um câncer de mama com menos de 50 anos, sem dúvida nenhuma, já tem que fazer essa investigação genética, né? Então, como o Romualdo falou, a história de toda a família é importante. Hoje a gente tem uma especialidade que vem crescendo, que é a oncogeneticista, que faz todo esse acompanhamento, e no Sírio-Libanês a gente tem essa médica que faz todo o aconselhamento genético, não só para o paciente, mas para todos os familiares envolvidos. Tá bom? Gostaria de complementar. Então, acho que para ficar, os sinais de alarme de que eventualmente pode haver uma herança genética na família, se você tem algum parente de primeiro grau, essa seria a primeira, seja lá filha, ou mãe, ou irmã com câncer de mama, ou a presença, como eu disse, de homens com câncer de mama na família. Então, acho que esses são os sinais de alerta de que pode haver uma síndrome hereditária de câncer de mama. Começou o debate mesmo agora. E além disso, quem tem a história familiar começa antes dos 40 anos, né? O rastreio, se a Dani também quiser falar um pouquinho, ela pode falar até das cirurgias de redução de risco. Então, quem faz o exame, né, quem tem a história familiar positiva, outros métodos de diagnóstico, uma ressonância também da mama entra, e até um pouco antes dos 40 anos. Isso. O rastreamento das pacientes que estão sobre um risco usual de câncer de mama, ele se inicia aos 40 anos e é feito anualmente. Essa recomendação ela é a recomendação da Sociedade Brasileira de Oncologia também. Para as pacientes que estão sobre alto risco para desenvolver câncer de mama, e aí nós temos esse grupo que o Romualdo citou, que as pacientes sabidamente que têm mutação ou que têm um parente de primeiro grau com mutação, as pacientes que, por histórico familiar, modelos matemáticos que a gente utiliza, têm um risco ao longo da vida acima de 20% de desenvolver câncer de mama. As pacientinhas que têm o que a gente chama de alto risco histológico, algumas lesões precursoras, marcadores de risco, essas pacientes, o rastreamento nelas é diferente. O rastreamento nessas pacientes, por exemplo, com um caso familiar, começa 10 anos antes da idade da parente mais jovem, ou seja, ela teve uma irmã com câncer de mama aos 45 anos. Ela tem que iniciar o rastreamento mamográfico com mamografia aos 35 anos e sempre associado com a ressonância, como o Daniel falou, anualmente. A gente não faz mamografia antes dos 30 anos e a gente não faz ressonância antes dos 25 anos, mesmo nessas pacientinhas que se enquadram nesse grupo de alto risco. Doutora Daniele, perdão, doutor Romualdo ia completar. Queria só completar, acho que uma informação importante tudo bem, a maioria dos casos não é hereditário. Então, vem a segunda pergunta. Então, para quem que a gente deve fazer ou solicitar esses testes? Se esses testes fossem muito baratos, a gente recomendaria para toda a população. Mas os testes eles têm um custo e a gente tem que usar racionalmente os recursos no sistema de saúde. Então, existem alguns critérios, como o Daniel, a Dani e a Karime já falaram. Então, qualquer paciente abaixo de 50 anos com diagnóstico de câncer, parentes de primeiro grau com histórico de câncer, pacientes com câncer de ovário na família e câncer de mama na família devem, porque o câncer de ovário está muito associado com BRCA1 e BRCA2, esses dois genes, e pacientes muito jovens. Então, esses são os grupos, e pacientes com caso de câncer masculino na família, em homens. Então, esses são o grupo de alto risco, que se a paciente se encaixar nesse grupo, ela deve ser discutido com ela os benefícios e de fazer o rastreamento. Então, esse é o grupo principal. E história de cânceres bilaterais também. Doutora Daniele, nas décadas passadas ficou muito forte aquela mensagem, faça o autoexame, não é?
E então aqui a gente tem uma pergunta de Daniel Levi, que volta a essa questão e pergunta: vocês ainda recomendam o autoexame? De forma geral, o autoexame, ele é uma ferramenta de autoconhecimento da mulher. Assim como olhar para a pele, olhar a região genital com um espelhinho, são medidas para a mulher se conhecer, que o homem também deveria adotar. Normalmente as mulheres se cuidam mais que os homens, né? O autoexame, ele não é uma medida que consegue diagnosticar lesões iniciais, precoces. Então, o autoexame, a mulher consegue detectar tumores ali em torno de 3 centímetros ou mais. Para uma população que é submetida a um rastreamento, né, a população que ela tem um programa de rastreamento bem estabelecido, o autoexame não tem impacto, porque essa paciente faz mamografia. Numa população como a nossa, brasileira, que o acesso à mamografia ainda é difícil, o autoexame ainda tem o seu papel nesse sentido, porque é melhor você descobrir uma lesão de 2, 3 centímetros do que uma lesão de 5, 6 centímetros. Tá? Mas nesse contexto particular da nossa população. Ô Daniel, nós temos uma pergunta aqui de Sônia Borges. A Sônia quer saber o seguinte: afinal, todos os cânceres de mama, são todos iguais? Não. Só complementando também que a Dani falou, e que não exclui a mamografia, né? Quem faz o autoexame, às vezes não pode esquecer que tem que fazer, mesmo fazendo o exame, tem que fazer, e vice-versa. Então, um não exclui o outro. Sobre câncer, assim, câncer, infelizmente, é uma doença extremamente heterogênea. Né? É uma doença única, né? Porque o câncer ele vem de uma alteração, na sua grande maioria, mesmo que seja de fatores ambientais, né? que estimulam a célula a crescer, ela vem de uma alteração do DNA. Né? Então, ela se prolifera, cresce de uma maneira desorganizada, ela cria o seu próprio microambiente para se desenvolver e assim crescer, e a partir de um momento ser palpável ao exame ou ser vista a um exame de imagem. Hoje, toda paciente que tem um nódulo suspeito e é submetida a uma biópsia, que é um dos primeiros exames que a gente faz, essa biópsia vai para um patologista para ele fazer uma avaliação histológica, né? Da onde vem essa doença. Eu sempre chamo isso de um nome da doença, né? Então, ou ela vem da glândula da mama, né? É uma proliferação anormal de uma célula glandular da mama. Então, ela pode ser um carcinoma ductal ou um carcinoma lobular, na sua grande maioria. E aí vem um exame que, sem dúvida nenhuma, dá o sobrenome dessa doença, que é a imunistoquímica, né? Que é uma reação que o patologista faz. E aí, através da imunistoquímica, a gente consegue definir grandes 4 grupos de câncer de mama. Né? Os tumores luminais, receptores hormonais positivos, que a gente divide em luminal A e luminal B, os negativos, que é triplo negativo, e a doença HER2 superexpressa. Então, o que a gente tem hoje, é possível e é acessível, que nos dá uma informação importante, 4 tipos de câncer. Né, os diagnósticos moleculares de câncer de mama, mas esses 4 grandes grupos são importantes e muito do nosso tratamento é baseado nesse diagnóstico histológico. Então, é o nome e o sobrenome para a gente decidir o melhor tratamento, tá bom? Doutora Karime, chegou uma pergunta agora aqui, as pessoas agora começaram a fazer perguntas um pouco mais específicas, não é? A gente agora tem uma pergunta da Marisa, ela diz o seguinte: remédio para endometriose pode causar nódulo na mama? Daniele, pode nos ajudar? Daniele é ginecologista. Vamos lá, nos ajude então. A pergunta é essa, né? Remédio para endometriose pode causar nódulo na mama ou não? Então, essa pergunta muito provavelmente advém porque os remédios para endometriose são medicações hormonais baseadas principalmente em progestágenos, né? Então, a gente tem uma relação de uso de progestágenos com câncer de mama na pós-menopausa, depois que a mulher para de menstruar.
As medicações que a mulher usa, portanto, durante o período fértil dela, que é a fase que a endometriose ataca, a gente ainda não tem comprovação científica que essas medicações aumentem o risco da mulher vir a desenvolver câncer de mama. Tá? Então, pode usar a sua medicação para endometriose sem medo. Nós temos aqui uma pergunta que nos chega pela internet. Não se identifica, mas a pergunta é a seguinte: mamografia por mais de 20 anos pode causar câncer, doutora Daniele? A radiação da mamografia, da forma como é recomendada no rastreamento, não aumenta a incidência de câncer de mama. Então, pode fazer a mamografia sem medo. Doutor Daniel, tem Lembrando, né, frisando que os estudos mostram que a mamografia, o rastreamento, diminui a mortalidade por câncer de mama. Né? Tem uma redução de riscos, principalmente nos países desenvolvidos. A gente vê uma redução baseado nesses programas de rastreio. E a gente tem também redução aqui no Brasil, na região sul e sudeste, infelizmente no norte nem tanto, nem no nordeste por falta de acesso, mas é uma maneira de redução de risco de morte pelo câncer de mama. É uma medida salvadora. Então não causa câncer, né? Não causa câncer. É uma medida salvadora. Perfeito. Doutor Romualdo, nós já tocamos no assunto hoje aqui de hereditariedade, probabilidade. E aí nos chega agora uma pergunta de Ellen Carvalho. Ela diz o seguinte: como funciona o teste genético para detectar possíveis casos de câncer? E como proceder diante de probabilidades que forem detectadas? Acho que a pergunta é sobre ter ou não um gene associado ao câncer, não a fazer o diagnóstico de câncer, né? Isso. Bom, os testes genéticos, eles vão avaliar alguns genes do conjunto de genes que nós temos. Genes que nós já conhecemos, que estão associados a aumento do risco de câncer de mama e câncer de ovário, por exemplo, BRCA1 e BRCA2. Então, você envia uma parte do tumor, igual como você manda uma biópsia, para o laboratório vai fazer o sequenciamento daquela região do DNA onde está aquele gene candidato e nessa leitura do DNA ele vê se há alguma alteração do código genético. Se há alguma alteração, a gente compara essa alteração com uma biblioteca que a gente já conhece de alterações sabidamente cancerígenas e a gente faz um diagnóstico. Existem alguns casos que essas alterações elas são indeterminadas. Elas são indeterminadas porque talvez é a primeira descrição dessa alteração ou porque as outras alterações que foram descritas não necessariamente foram associadas a um caso de câncer. E a gente precisa de mais tempo acompanhando aquela família ou aquele conjunto de dados para determinar. Então, o diagnóstico é feito baseado em um patologista molecular que faz esse cuidado, essa curadoria desse código genético para ver se ele está alterado ou não. Com relação a outra pergunta, isso é uma pergunta delicada, realmente envolve muitas questões éticas, porque a gente está falando de probabilidade. Quando é uma família que carrega aquele gene, que tem aquele gene alterado e não necessariamente teve câncer, a gente vai fazer algumas suposições, algumas estimativas do risco dessa família ou dessa pessoa desenvolver um câncer até X anos, 80 anos, e a gente tem que conversar com os pacientes sobre as vantagens de fazer rastreamentos mais com intervalos menores, ou já oferecer cirurgias redutoras de risco, no caso a mastectomia ou a oforectomia, no caso do câncer de ovário. E isso tem implicações, a gente sabe, dependendo da idade, pode afetar a fertilidade, tem a questão da própria imagem. Então, são questões importantes. Por isso que esses testes, eles geralmente são recomendados juntamente com um aconselhamento genético. E aí entra um profissional capacitado para isso, tanto do ponto de vista científico como ético, que é o oncogeneticista, e em muitos serviços um serviço de psicologia também, para entender isso daí. Então é um tratamento e é uma orientação
multiprofissional. Doutora Daniele, a pergunta de Rafael Lima. Ele diz o seguinte, sobre sintomas do câncer de mama, não é? Ele quer saber, na verdade, aqui o que fazer para minimizar os sintomas do câncer de mama. Podemos falar nisso, em minimizar sintomas? Será que ele está querendo se referir ao tratamento do câncer de mama? Pois é. Ou como se prevenir, né? Então, se for sobre o tratamento, as melhores pessoas para responder são esses três aqui. Se for sobre prevenção, o Dani já abordou alguns aspectos, né? Então, nós sabemos que manter um peso corporal adequado, diminuir a ingesta de gorduras, evitar o consumo de bebida alcoólica, prática de atividade física regular, tudo isso, sabidamente, não é papo de médico, sabidamente reduz a chance do paciente vir a desenvolver um câncer de mama. Tá? Tem fatores que a gente não tem como agir. Por exemplo, fatores de risco. A menina que menstrua antes dos 12 anos, a mulher que continua menstruando após os 50 anos. Isso são fatores não modificáveis e são fatores de risco. Agora, a idade do primeiro filho, ter filho antes dos 25 anos, é um fator de proteção para a mama. Ter filho depois dos 35, até depois dos 30, já é um fator de risco, né? Amamentar é um fator de proteção. Então, tem coisas que a gente consegue modificar, coisas que a gente não consegue modificar. Por isso que, de forma geral, a nossa recomendação é aquela: peso corporal adequado, diminuir a ingesta de gordura, evitar o abuso de álcool, fazer atividade física e rastreamento mamográfico. Para baixo risco, para alto risco, rastreamento mamográfico e por ressonância. Aquelas pacientinhas que, por algum motivo, não conseguem fazer ressonância, por qualquer motivo, associar a ecografia mamária ao rastreamento mamográfico. Tá? Perfeito. Doutora, lembrando que na adolescência, o alto peso corporal pode ser um fator de início precoce das menstruações. Então, também ficar atento já a esse fator do peso corporal em crianças e meninas jovens também. E a Karime falou, e o uso do álcool também, né? O uso abusivo do álcool até os 25 anos é o mais importante, é o que mais influencia no risco de desenvolver câncer. Então, tem que se cuidar desde o início, né? Doutor Romualdo, esse ano a gente viu o prêmio Nobel de Medicina, não é, para 2 pesquisadores na área de imunoterapia, não é? Qual que é a contribuição da imunoterapia para o tratamento do câncer de mama? Bom, a imunoterapia é a grande revolução do tratamento oncológico dos últimos anos, dos últimos 20, 30 anos. Não teve nada parecido. E imunoterapia é um termo genérico que a gente emprega quando nós estamos falando sobre drogas que atuam no sistema imune e não no câncer, mas atuando no sistema imune, o sistema imune é ensinado a matar o tumor. O câncer de mama, esses avanços eles ainda não são uma realidade, como já são no melanoma, no câncer de pulmão, no câncer de rim. Mas a gente está aguardando com muita ansiedade os dados que vão ser apresentados na semana que vem no Congresso Europeu de Oncologia, com a promessa do primeiro tratamento de imunoterapia em combinação à quimioterapia, que deve mudar a história do tratamento do câncer de mama triplo negativo, aquele câncer de mama que não expressa os receptores hormonais e nem o HER2. Então, isso é uma área de intensa pesquisa, grande interesse. Existem muitos ensaios clínicos, muitos estudos clínicos em andamento, tentando descobrir qual o melhor modo de usar a imunoterapia em câncer de mama, mas até agora a gente ainda não tem isso como uma realidade. Mas existem dados muito promissores. Ótimo. Uma pergunta que nós temos aqui, doutora Daniele. Estamos caminhando para a reta final, né, desse nosso bate-papo. Aqui ela também não se identifica, mas faz a seguinte pergunta: qual a idade apropriada para fazer o exame de mamografia?
um recado para as nossas jovens, né? Isso, então nunca é muito falar sobre isso, porque a informação e o conhecimento é a primeira ferramenta de prevenção de doença, né? Então, a gente vai repetir mais uma vez. A idade recomendada para as pacientes que estão sobre um risco usual de ter câncer de mama, um risco normal, que não é alto risco, é aos 40 anos, anualmente. Tá? Para as pacientes que têm um alto risco familiar, e essas pacientinhas elas são submetidas a um questionário, que são modelos matemáticos que a gente tem no consultório, e a gente faz uma série de perguntinhas para elas. Qual que foi a idade da tua primeira menstruação? Você teve filho com o seu primeiro filho com que idade? Deixa eu dar uma olhada aqui na sua mamografia, ver qual que é a densidade da sua mama. Você já fez alguma biópsia da mama, tentando ver aquelas lesões precursoras que eu falei? Então, tudo isso é jogado, essas informações, é um modelo matemático, ele dá um número, uma estimativa de qual que é a chance daquela paciente vir a desenvolver um câncer de mama ao longo da vida. Por esses modelos matemáticos utilizados no mundo todo, se isso dá acima de 20%, essa paciente se beneficia de um rastreamento mamográfico mais precoce, e aí a gente começa a fazer 10 anos antes do familiar que teve a doença, né, 10 anos antes da idade do diagnóstico do familiar, e associa a ressonância mamária. Tá? Essas são medidas que, como o Daniel falou, diminuem a mortalidade por câncer de mama, um nível de evidência bem forte para a gente. Tá? Uma coisa que eu acho importante a gente falou de paciente de alto risco, mas numa população normal, qual é o risco de eu ter um câncer de mama? Então, é por isso que a gente está aqui hoje. O risco de uma mulher desenvolver câncer de mama ao longo da vida dela é em torno de 10% a 11%. Então, isso significa que 1 a cada 10 mulheres dentro dessa sala podem desenvolver câncer de mama. E é isso que nós estamos tentando combater. Então, vamos lá fazer a propaganda do Outubro Rosa, porque é muito importante levar essa mensagem para que as mulheres façam os seus exames de rastreamento. Vamos fazer, então, um encerramento aqui, 1 minuto para cada um. Um recado final que a gente possa deixar para quem está nos acompanhando pela internet e para também os nossos convidados aqui presentes. O meu recado é sobre a prevenção, até antes do diagnóstico precoce. Karime falou aí dessa chance na população de baixo risco. As medidas que eu falei de comportamentais, de peso saudável, dieta, exercício físico, não fumar, não beber, reduzem o risco de desenvolver o câncer em até 28%, de acordo com alguns estudos. 28% é um número importante, né? Então, eu acho que o Outubro Rosa, tenho certeza que o Outubro Rosa é um mês de conscientização, de prevenção, que é o que a gente está falando aqui, e também do diagnóstico precoce. Não é só o mês de outubro, é o ano todo, é o ano rosa, é tudo rosa agora, né? Então, o meu recado é esse. Eu acho que essas medidas comportamentais é o que tem que ficar na cabeça, que isso previne para valer. Doutor Daniel, obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Doutora Daniele, seu recado final. O meu recado final é para as mulheres: não tenham medo de se conhecer, não tenham medo de se cuidar, não tenham medo de tratar um câncer de mama se isso acontecer com vocês. Quanto mais cedo a gente trata o câncer de mama, menos mutilador é a cirurgia, menos agressivo é o tratamento quimioterápico, menos custo isso vai representar o seu tratamento, mais cedo você vai voltar para a sua vida normal. Então, não tenham medo. A medicina evoluiu muito. A gente tem uma série de ferramentas para ajudar as pacientinhas com esse diagnóstico, né? Uma coisa que traz muito medo à mulher do câncer de mama é a mutilação. A mulher tem medo da mutilação, do estigma da mutilação, porque a mama ela é um sinônimo de feminilidade, de sensualidade. A falta da mama afeta a sexualidade da mulher, afeta a sua autoestima. Então, hoje em dia, o acesso à reconstrução mamária é muito tranquilo para as pacientinhas do ambiente privado. A gente sabe que não é a realidade do sistema público, mas o combate da Sociedade Brasileira de Mastologia é nesse sentido, é permitir que
todas as ferramentas de tratamento cheguem a todas as mulheres. Tá? Então, meu recado é esse, não tenham medo. Obrigado, doutora Daniele. Doutora Karime, qual o seu acho recado que eu já final? dei o meu recado. Então... Doutor Romualdo, então. Bom, o meu recado é um recado sobre a importância da pesquisa clínica para a evolução do tratamento. Então, só existe um jeito da gente melhorar o tratamento das pacientes com pesquisas. Todos os tratamentos que nós fazemos hoje, ele é fruto de estudos científicos que foram conduzidos há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, com a participação de voluntários, de pacientes que queriam contribuir, além de se tratar, queriam contribuir com o avanço da medicina e com melhores tratamentos no futuro. Todos os tratamentos que nós oferecemos são frutos de pesquisa clínica. Então, eu queria deixar um recado para que nós, como sociedade civil, nós nos engajemos em apoiar estudos, apoiar a pesquisa clínica no Brasil, para que nós tenhamos acesso a drogas promissoras muito antes dessas drogas serem liberadas pelos órgãos reguladores. Para vocês terem ideia, o HER2, o anti-HER2 que a gente usa já há 20 anos, foram frutos de pesquisa realizados desde a década de 90. A imunoterapia, que ganhou um prêmio Nobel agora, infelizmente no sistema público a gente ainda não tem acesso. Então, só com pesquisa a gente vai aumentar esse acesso e vai contribuir para que pacientes tenham oportunidade de serem tratados com essas novidades mais cedo. E finalizando, agradecer às pacientes que nos dá a oportunidade de cuidá-las e a presença dos que vieram aqui nos prestigiar, tá bom? Muito bem. Nós encerramos aqui, então, essa transmissão pela internet. Convidamos que continue nos acompanhando, siga nas redes sociais, acompanhe as novidades do Hospital Sírio-Libanês. O nosso compromisso é sempre de trazer as melhores informações e compartilhar o conhecimento para que a sociedade possa cuidar cada vez mais da sua saúde. Então, nós encerramos aqui essa transmissão e seguimos em outra oportunidade com mais novidades. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco e a gente volta a qualquer momento com outras novidades e nós vamos convidar e queremos contar cada vez mais com vocês nos acompanhando. Muito obrigado, uma ótima noite.